Meus amigos, hoje a gente trouxe para vocês um Citroën C3 de primeira geração. 2012 é o último ano dessa geração, na versão GLX com motor 1.4 e câmbio manual. Nós vamos contar um pouco da história, falar dos problemas, das versões, dos preços e se vale a pena ou não comprar este carro aqui. Citroën C3, um carro que fez um enorme sucesso tanto no Brasil quanto na Europa no início dos anos 2000. E hoje eu vou te contar um pouco dessa história. Ele surgiu como um conceito lá em 1998 e ele tem umas formas bem mais arredondadas e um tanto diferente quanto do convencional. Vocês podem ver que ele até parece uma certa tartaruguinha. E isso não é por acaso. Esse teto mais alto e mais arredondado, ele remete muito ao 2CV. Um dos carros mais famosos e emblemáticos da Citroën. Apresentado no Salão de Frankfurt de 2001, ele chegou no mercado europeu em 2002, mas para nós brasileiros lá pela metade de 2003, um ano depois de um dos seus principais concorrentes, o Volkswagen Polo. Ele também concorria com o Peugeot 206, aquele que fez bastante sucesso, também super compacto. Diferente do seu irmão da Peugeot, ele nunca saiu com versão duas portas, até mesmo lá na Europa. O 206 tinha aquelas versões duas portas que também depois foram meio que abolidas. Afinal de contas, o mercado hoje exige que o carro tenha quatro portas que nem esse. E inclusive, ele e o Polo foram responsáveis por criar uma categoria um pouco diferente, a chamada hatches compactos premium. Afinal de contas, eram carros realmente pequenos, mas que tinham alguns adereços a mais, principalmente o preço. Esse carro não era barato quando foi lançado. Ele substituiu o chamado Citroën Saxo, uma versão que não veio aqui para o Brasil, mas que eu garanto que vocês já viram uma coisa muito parecida, o Peugeot 105. Sim, meus amigos, ele era basicamente o mesmo carro com uma frente diferente e também o interior um pouco mais caracterizado com a Citroën. E falando nisso, em versões diferentes, esse carro ficou no mercado de 2003 até 2012 nesta geração. Em 2008 ele recebeu uma frente nova, esse facelift que vocês estão vendo aqui, que inclusive difere um pouco do facelift que saiu na Europa. Na Europa saiu em 2005, porém a grade era pintada e não tinha esse cromado. Algumas pessoas dizem que a versão brasileira ficou até melhor do que a europeia. O fato é que em 2009 os europeus já receberam a segunda geração, aquela que nós já gravamos aqui no canal, e que para nós brasileiros chegou só em 2013. Infelizmente essa atrasou bastante. A primeira geração ela teve várias versões. A de entrada é a GLX, exatamente essa que nós estamos gravando para vocês. Inclusive, ela não vinha com rodas de liga leve, isso fazia parte de um pacote de opcionais. Ela tinha rodas de aço com calota. Bom, isso a partir do segundo ano, porque no primeiro ano ela foi oferecida sim com rodas de liga leve, mas depois ela recebeu umas calotinhas que eram bem parecidas com o desenho original, inclusive. Tinha depois a versão Exclusive, que era oferecida com dois motores, 1.4 e 1.6. As versões 1.6 tinham variações com câmbio automático também. E tinha a XTR, que era uma versão basicamente pensada na Exclusive, mas com acabamentos que davam um ar aventureiro, umas saias laterais e tal, rack de teto, umas coisinhas para dar aparência, mas de aventureiro mesmo não tinha nada. E a versão Solaris, que surgiu como uma série especial, mas acabou sendo postergada e produzida durante bastante tempo. Basicamente a Solaris era a versão mais completa, ela vinha identificada pelo Solaris aqui ao lado do C3 na tampa traseira e principalmente o teto solar, que infelizmente tem uma diferença importante. Para nós brasileiros veio um teto solar pequenininho, lá na Europa o teto solar era panorâmico. Bom, hoje tu encontra esses carros em vários preços. Esse daqui está em torno de 26, 27 mil reais, GLX 2012. As versões mais caras começam a subir pouquinha coisa. Por exemplo, a Solaris tu encontra no mesmo ano por 31, 32, 33 mil reais. O mais importante tu comprar um Citroën C3 usado é com certeza o estado de conservação. Nós vamos te explicar quais são os problemas que podem acontecer, mas eu já te garanto que não é barato de manter esse carro se tu precisar trocar algumas peças. São muitas coisas caras e que infelizmente as pessoas não fizeram a manutenção como deveria. Por isso, a gente sempre recomenda a ajuda de um especialista. E o Marlon, da empresa Carro Favorito, é a nossa principal recomendação aqui do Rio Grande do Sul. É um cara que já encontrou meu carro, já avaliou o carro de
muitos inscritos aqui do canal, inclusive o carro do Gustavo também. Ele vai te livrar de várias bombas, pode ter certeza. Agora deixa eu mostrar uma coisa interessante. Esse carro aqui se caracterizava por ter, apesar de ser bem pequeno, menos de 4 metros de comprimento, ele tinha um porta-malas de 305 litros. Era o maior porta-malas da época, não tinha nenhum outro concorrente que fosse à altura dele. Claro que depois veio o Agile, que tinha bem próximo disso também, o Renault Sandero, acho que foi o primeiro a vir, até um porta-malas maior, e que inclusive reina absoluta até hoje, com seus 320 litros, mas o fato é que ele era bem adequado à proposta urbana. Essas sinaleiras aqui também era uma coisa que caracterizava bastante o modelo, e segundo a própria Citroën foi inspirado na Torre Eiffel. Agora, apesar de ser um carro premium, não tinha sensor de estacionamento nem câmera de ré. O sensor de estacionamento até era possível colocar, ele era um item opcional nas versões de entrada. Nas versões mais caras, tipo a Solaris, já vinha de série. Inclusive a Solaris é a versão mais completa que tu vai encontrar desse carro. Por isso eu acho que vale a pena tu economizar uns pila aí e de repente investir nessa versão, apesar de ser também a mais difícil. Como esse carro aqui compartilha a mesma plataforma do Peugeot 206, você já deve estar imaginando que o step é aqui embaixo, né? Pois é, meus amigos, não é. Ele é dentro do porta-malas, o que dificulta bastante a ação dos bandidos. Agora, uma coisa que é igual é a suspensão traseira, que é do tipo semi-independente. Ela não é aquela suspensão mais voltada para alta performance e tal, mas tudo bem, esse aqui é um carro voltado mais para o uso urbano mesmo. As rodas são de 15 polegadas, o que eu acho que combina bem com o modelo, e na época era bem comum, na verdade, os carros dessa categoria virem com rodas de aro 13. Aqui embaixo do capô tem uma outra grande diferença para o carro da Peugeot. Enquanto o 206 teve versões com motor 1.0, esse daqui só saiu com motor 1.4 e 1.6. No início eles eram só a gasolina e depois eles receberam as versões Flex. Essa daqui é 1.4 de 80 cavalos a gasolina e 82 a etanol, 12,6 kgfm de etanol ou gasolina, tanto faz o combustível que tu estiver usando. As versões 1.6 e 16 válvulas eram um pouquinho mais fortes, tinham 110 cavalos a gasolina e 113 a etanol. O torque ali ficava em torno de 15 kgfm. Agora, a grande diferença é que enquanto o 1.6 era um motor bem mais complexo, com todo de alumínio, com duplo comando, 16 válvulas e tal, esse aqui é um motor bem mais simples. É um bloco de ferro fundido, é 8 válvulas, tem um só comando e, claro, né, ele tem um pouco menos de potência em alta, vocês podem ver que o torque dele é bem adequado para a proposta do veículo. Inclusive o 1.4 só saiu com câmbio manual justamente porque ele não tinha força para empurrar a caixa automática L4 de 4 marchas. Meus amigos, eu não recomendo de jeito nenhum a versão da primeira geração do C3 com o câmbio automático, porque todos eles são problemáticos pra caramba. Surgiu ali por 98 aqui no mercado brasileiro, claro que veio para atender uma demanda que existia na época, afinal de contas os automatizados estavam invadindo o mercado e aquele automático ele tinha um funcionamento um pouquinho melhor, mas sinceramente é muito problemático. Esse motor aqui, ele costuma ser mais resistente. Depois, até na segunda geração, a cilindrada foi aumentada para 1.5 e ali sim começou a surgir mais problemas, como por exemplo, um bloco trincado e outras coisinhas mais. Mas tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês que é fundamental tu saber. Caso o teu carro comece a dar problema de superaquecimento, dá uma verificada nessa peça aqui, ó, na ventoinha. Normalmente a ventoinha dos carros ela é de acionamento simples, ou seja, ela tem uma chamada batatinha no radiador que aciona ela quando chega numa certa temperatura a água do motor. Esse daqui não, quem coordena ela é a própria central do carro. E ela tem um módulo ali, que aquele módulo com o tempo ele, digamos que perde a força. Não é exatamente isso, mas ele perde a força. Então a ventoinha não gira mais com a velocidade que deveria girar. O módulo manda uma mensagem para ela, mas ela não consegue atender. Isso faz o carro superaquecer. E eu já vi um monte de gente fazendo um monte de manutenção errada por causa que não sabia que o problema era na tal da ventoinha. Às vezes o mecânico liga, vê que ela está funcionando e acha que está tudo certo, mas ela não está girando na velocidade que precisa para refrigerar. Uma grande evolução que esse carro aqui trazia na época era a direção assistida eletricamente, ou seja, não era hidráulica. Era mais macia, gastava menos combustível e tinha um funcionamento que as pessoas adoravam. Porém, a longo prazo, toda evolução ela pode trazer algumas consequências que não foram descobertas durante os testes. E é exatamente o que acontece nessa primeira geração do C3. Toma cuidado, porque se a direção começar a ficar pesada, ela pode te abandonar no meio do nada. Tu consegue voltar dirigindo para casa, mas eu garanto para ti que não é uma situação agradável. E mesmo sendo um carro premium, se eu não mostrar isso aqui, eu garanto para vocês que o Gustavo vai me matar.
A pintura aqui dentro do cofre do motor, na verdade, não é uma pintura, é só o fundo mesmo, o prime que eles chamam. E também não tem a manta acústica e tal. O Gustavo achou horroroso isso, porque afinal de contas o carro é preto e aqui dentro é uma cor meio amarelada, meio dourada e tal. E eu até entendo, afinal de contas a maioria das pessoas nunca abriu o capô do motor e nem precisa abrir, né? Bom, outra coisa importante, vocês estão vendo que esse carro está bem limpo, né? Tá certo que o Michel comprou ele há pouco tempo, então já recebeu ele inteirinho, mas ele passou por uma lavagem especial lá na Tuyo Car Detail, aquele nosso parceiro que dá 12% de desconto para ti em qualquer um dos serviços. E olha que ele é especialista em conservação não só da pintura, como principalmente do interior do veículo, banco de couro e outras coisas importantes. Inclusive, eu te convido a entrar aqui dentro e ver se esse carro era realmente diferenciado em relação aos seus concorrentes de época. E aí, Gustavo, o que tu achou do interior desse carro? Ele é muito bonitinho, porque ele é todo arredondado que nem lá fora, né? Só que hoje em dia o premium que a gente conhece não é exatamente o premium que era dessa época, né? Porque assim, ó, ele tem um material bacana, ele tem um material que não é um material ruim, ele é agradável ao toque nessa parte, que tem umas bolinhas, né? Não sei se você consegue mostrar aqui, Felipe. Tem umas bolinhas diferentes, mas são plásticos rígidos, né? Não tem nada de um plástico mais macio e tal, como a gente está acostumado hoje com os carros. Inclusive a porta é toda de plástico, não tem nenhum tecido, nem onde a gente apoia o braço, Felipe. Olha aqui, ó. Nem aqui não tem tecidinho, então realmente ele era premium naquela época, hoje em dia eu acho que já não dá pra considerar, né? Pois é, até porque essa aqui é a versão de entrada também, mas né? também tem uma coisa boa, né? O fato dele ser com esses plásticos mais simples, vocês podem ver que não tem nada levantado, nenhuma bolha, nada, né? Isso também dá uma durabilidade maior. Não, e os encaixes estão muito bem feitos também, sabe? É. Eu gostei dos encaixes. Agora, uma coisa que eu sei que desgasta são esses botõezinhos aqui, ó. Esses botõezinhos, eles ficam, tipo uma borrachinha, né? Ele começa a desgastar. E esse botão é o principal que desgasta. Pode ver que já foi trocado esse botão, ó. É um botão diferente. Verdade. E ele era um carro que, assim, nessa versão não vinha com rádio, era opcional, inclusive em várias versões não vinha com rádio. Também o ar-condicionado era manual, ele só vinha com digital na Exclusive e outras versões mais caras, tipo a Solaris. E a versão mais cara ainda tinha uma opção de um rádio de um CD player, né, com vários CDs e tal. 6 CDs. E daí o leitor do rádio era aqui em cima, né? E na verdade isso era um computador de bordo, Isso, vinha com marcador de temperatura e mais umas coisinhas legais. Ele é só um relógio, Isso, né? no caso aqui é só um relógio e nos outros mais caros tinha mais funções, né? O painel aqui, você deve estar imaginando que tá maluco, mas na verdade isso é o que a câmera está gravando por uma questão... Ó, até parou agora neste momento, mas assim, em momento algum eu estou enxergando isso. Isso aqui é uma questão da câmera mesmo não estar se entendendo com ele. Isso acontece com frequência. É um painel que era bem revolucionário para a época, né? Ele era meio digital e tal, com alguns mostradores analógicos, mas assim, é um painel bom que tinha o mínimo necessário. Tu pode ver que como ele não tem computador de bordo, é só o trip A e a quilometragem, né? E acabou. O volante não tinha airbag nessa versão aqui, ele até veio com airbag nas primeiras e depois passou a ser opcional, até porque não era exigido por lei. E esse aqui também não tem o opcional do rádio, que vinha com também o comando satélite, né, atrás do volante, que nem tem na linha da Renault, que o Gustavo gosta tanto. Mas nas versões mais caras, na topo, daí ele tinha realmente os airbags, né? Isso, tinha os airbags, mas ele já vinha com ABS e tinha ABS, né? Tinha ABS também nas versões topo, né? O posicionamento dos botões de vidro elétrico são diferentes, para não dizer outra coisa, né? Os dois vidros da frente estão aqui, posicionados no console central, e os de trás também estão no console central, ou seja, quem está lá atrás fica com um pouco de dificuldade para abrir, né? Tem que mexer o corpo, né? A grande verdade é que eles fizeram isso para economizar em fiação elétrica, né? O Logan de primeira geração também era assim, também era aqui, né? Verdade. Então, e os Gols também tinham no painel e tal. Agora, esse carro tem um outro opcional que eu achei bem interessante para te ver a qualidade do material que eles usavam, o banco de couro. Ele não era com esse banco, era banco de tecido, esse aqui é o banco original, porém foi colocado à parte. E vocês podem ver que está muito inteiro. Incrível, uma qualidade realmente diferenciada, porque um carro de 9 anos aí não é normal encontrar nesse estado. De resto, eu acho que o carro é isso aí, né? Ar, direção, vidros, travas pronto. Mas o interessante é que ele vinha, como essa aqui é a versão de entrada, mesmo a versão de entrada, ele já vinha bem completo, que era isso, né? Ar, direção, vidros, travas. Não tinha opção de sem nada, né? Pra época era bem completo. Pra época bem completo. Agora, deixa eu mostrar um negócio aqui importante. Ó. Primeiro, tinha regulagem de altura e profundidade do volante, tá? E também tinha regulagem de altura do banco. Algo que também não era tão comum assim para um carro, um hatch compacto. Por isso que se criou a categoria dos hatches compactos premiums, né, para diferenciar justamente por esses acessórios. Hoje em dia a gente acha isso muito básico, mas acredita em mim,
na época que ele foi lançado em 2003, não era comum. Exatamente. Vamos olhar lá atrás? Vamos. Agora o bicho pega. E aí, meu, será que eu entro aí? Tá um pouco difícil pra ti. Daqui. Caramba. Bom, o que tu esperava de um carro que tem a mesma plataforma do Peugeot 206? Eu vou te ser bem sincero, eu não esperava espaço para as pernas, mas como ele tem o teto mais alto, eu até esperava que ele fosse mais confortável. Sentando aqui na posição que eu tô encostado na lateral. Se eu vier um pouquinho mais pro lado e ficar um pouquinho atravessado assim, ó, fiquei super bem. Aqui tem uns 3 dedos mais ou menos do teto. Eu com 1,81 m, então isso é realmente interessante. Agora, cara, espaço para os bancos, para as pernas aqui nos bancos não existe. E é fácil de entender, o carro tem 2 metros e um pouco mais de 2,40 m de entre eixos, né? É muito pequeno. Agora, é claro, né, pessoal? Se vier alguém atrás, o Felipe provavelmente vai colocar o banco um pouco mais para frente. Ele não vai tão confortável lá na frente, mas normalmente vai deixar a pessoa assim, tá? Isso, vale a pena lembrar que essa aqui é a regulagem que a gente usa padrão para comparar todos os carros, mas não significa que a gente vai fazer isso com as pessoas, né? E outra coisa, se tu veio mais para cá também, para te livrar a cabeça, também não cabe mais ninguém no meio. Tu sabe que... porque daí eu também, cabe. Não cabe. Não cabe. Acabou. Definitivamente não cabe. Acabou. Então ele não tem também encosto de cabeça para terceiro ocupante, até porque não vai caber. E também o cinto é subdominal. Verdade. Bom, mas enfim. uma coisa que ele tem é assim, ó, alcinha, tem uma luzinha no meio aqui. A que não luz é no meio, eu não citei lá na frente que ele tem regulagem elétrica dos espelhos, né? Tem alguns porta-trecos, inclusive aqui atrás, ó, tá difícil hoje em dia de ter porta-trecos aqui na parte traseira também. E a porta é exatamente igual aqui lá na frente, Ou né? seja, bem simples. É bem simples também. Né? Vamos andar? Vamos andar então. Bora, Gugu! Sai dirigindo hoje? Eu saio. Citroën pretende ser Stellantis hoje, Stellantis é Fiat, então tá tudo em casa. Não, calma lá. Citroën é da Peugeot, que foi comprada pela Fiat, que enfim, virou tá tudo Stellantis, certo, né? tá tudo certo. Pô, se não é inscrito nesse canal ainda, te inscreve, dá like, compartilha, tudo aquilo que você sabe que nos ajuda bastante, né? Agora, Gustavo, nós acabamos de sair de um paralelepípedo e o que a gente percebeu? Suspensão fazendo o seu barulhinho normal de Citroën Peugeot. Se tem um problema crônico do C3 de primeira geração é suspensão. C3 e 206, né? O 206 também, né? Na verdade, todos os franceses dessa época, porque eles foram desenvolvidos para ruas muito melhores, estradas muito melhores, e aqui no Brasil eles sofrem bastante. Então é um carro que dá muito desgaste de tudo que tu pode imaginar. Esse aqui tá fazendo alguns barulhinhos sim, e não é só suspensão, no painel aqui frontal também tem uns barulhinhos e tal. Mas assim, é o que tu vai encontrar no mercado. Eu vou te dizer que dentro do estado geral desse carro, ele até tá bem bom, até tá bem conservado. Tá ótimo, e uma coisa que me surpreende muito é pegar um carro dessa época, normalmente as direções eram pesadas, né? E esse aqui, como tem a direção elétrica, ela é muito leve, ela parece um carro de hoje em dia. Não, tá muito atualizado o projeto em relação a isso, né? Na verdade, eles foram pioneiros, né? Essa é uma grande verdade. A Citroën foi pioneira em muita coisa, né? Ao longo da sua história, muita coisa mesmo. Inclusive, se tu quer saber um pouco mais da história da marca, eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição. É bem interessante porque tem detalhes que nem a gente imaginava quando a gente gravou. O ar-condicionado tá gelando bem. Cara, porque incrível. Hoje tá um calor horrível aqui no Rio Grande do Sul, não sei porquê. E incrível como o ar-condicionado funciona bem. Eu tô impressionado que assim, ele gelou muito rápido. Não é só tá gelando bem, ele gelou muito rápido. Tu ligou e já na hora tava geladinho o carro. Isso é muito bom. Sabe que num primeiro momento eu não tinha me acertado muito bem aqui na posição de dirigir e tudo, mas depois que a gente viu que tinha a regulagem de altura do banco, agora eu me acertei. Agora eu tô bem aqui. Eu ia reclamar um pouco disso, eu ia dizer, putz, parece o Fox, né, pra dirigir, mas não, agora eu tô bem aqui. Agora tu já ajustou, né? Me ajustei. Tá, mas e beleza, e o desempenho desse carro? Aí é um pouquinho fraco, né? Vou puxar uma segundinha aqui, dar uma aceleradinha. Bom, eu vou dizer assim, não é um carro de alto desempenho, mas também pra ruim não serve, pra andar na cidade tá ótimo, né? O que eu senti assim é que... Pegar uma estradinha talvez também? De pé no fundo assim ele até vai um pouco melhor, mas quando tu tá agora assim, de pouco pé e tal, tu tem que acelerar mais pra ele responder, sabe? Ele tem esse... Pois é, mas aí não é uma fraqueza do motor, isso é uma configuração do pedal do acelerador, talvez né? alguma coisa assim, sabe? Porque daí tem que andar. Agora, hoje em dia tem motores 1.0 que tem a potência dele, né? Sim. A evolução da indústria automotiva, né? Tem a potência, mas tem a potência de pico. Se tu analisar de baixa, não é a mesma, porque o torque dele é bem maior que o 1.0 de hoje em dia, a não ser os turbo, claro. Mas ele ainda tem aquela outra versão 1.6 que aí anda muito bem, né? Tem um desempenho excelente aquele motor 1.6.
Mais ou menos. Não, pra época era excelente. Pra época, sim. Hoje em dia, esse mesmo motor 1.6 ele continua sendo utilizado no 208, no 2008, no C4 Cactus. Que é bom. Que é- Excelente não dá pra dizer, é Não, bom. que é... hoje É em dia bom. ele tá um pouco mais ou menos. É bom. Eu vi pessoas reclamando dos engates, pra mim tá tudo certo, tô acostumado que- com Fiat, né? Então É que isso sabe o aqui que tá o pessoal ótimo. reclama? É que o curso da alavanca é muito longo, mas cara, e daí? Pra mim tá ok, pra mim tá funcionando super Não muito é bem. tão longo assim, não, é exagero. Deixa eu dirigir. Aqui, deixa, peraí. Bom, agora é a hora que eu vou tomar uma multa aqui no Pardal. Cara, realmente coisa estranha essa resposta do pedal do acelerador, né? Você tem que pisar mais fundo, mas eu acho que depois que você te acostuma também, vai, né? No começo, quando eu tava manobrando o carro pra fazer as gravações, eu fiquei meio assim, opa, e aí? Ó, arrancando de segunda, ele realmente demora um pouco pra desenvolver, mas depois até vai, né? Pode parar se quiser. Eu vou parar. Porque eu não sei se o carro vai parar, mas eu vou. Tu te acostuma com o acelerador, né? Te acostuma, é uma questão só de tu pisar um pouco mais forte do que eu tava esperando. E uma outra coisa interessante desse motor 1.4 é que ele não é tão gastador. O 1.6 é um pouquinho mais gastador que ele. Esse aqui tem feito... diz o Inmetro que faz 8 na cidade e 13,5 na estrada. Mas o fato é que o Michel, do jeito que ele anda, que ele não é pé pesado e também anda muito no plano, não pega muita lomba, tá fazendo aí entre 9 e 10 na cidade, o que é um consumo bem bom, né? Considerando que é um carro que já tem 9 anos de uso. E pra esses 9 anos ele tem 68 mil quilômetros, tá bom, né? Tá bem novinho. Tá bom, tá bom. Eu diria que fora a suspensão dele, o resto do carro e esses barulhos aqui do painel, o resto do carro tá bem inteiro, cara. Tu vê que a qualidade dos materiais empregados, ela é boa, né? Ele não é, apesar de ser simples assim, ele não é um carro ruim, cara. Tu pega, por exemplo, o Etios, tá? Que tem umas saídas de ar-condicionado parecida com essa daqui. Cara, depois de um tempo começa a soltar tudo. E aí tu já não consegue mais regular, porque ele cria folga naquilo ali e a coisa vira. Sim, Esse aqui não, esse aqui tá bem firmezinho. O meu carro, que é um carro muito mais premium, por exemplo, as saídas estão desbotadas. É um plástico que desbotou a saída, né? Esse aqui não, tá tudo perfeitinho. Agora, pode ser uma bomba. Tem outra coisa que é importante citar também, é que ele tem uma elétrica bem complicada. Eu tava esperando pra falar isso. A elétrica desse carro é bem complicada. Eu me lembro uma vez que o meu mecânico lá, o Dorival, tava fazendo na oficina que tinham cortado o chicote elétrico dele. Ficou 7 meses para identificar o que era cada fio. Nem a concessionária conseguia resolver. Então assim, é bem complicado mesmo de fazer, porque ele não segue um padrão da indústria americana, né? Ele tem muitos modos eletrônicos e é bem comum dar vários tipos de panes elétricas. E tem que ser um eletricista bom para resolver. E esse aqui ainda tem pouca coisa elétrica, né? Porque esse aqui é um carro mais simples. Mas, por exemplo, se pegar a versão que tem ABS, airbag, ar digital, computador de bordo, aquele rádio com disqueteira, nossa, aí tem mais um monte de coisa, né, pra mexer, né? Mais um monte de coisa pra dar problema. Pra dar problema. E uma outra coisa também que muitos mecânicos reclamam é que nessa época, logo que esse carro foi lançado e tal, a Citroën e a Peugeot, eles não davam muita informação para as mecânicas multimarcas, vamos dizer assim, né? Eles não liberavam muitas informações de manuais e de como consertar e arrumar, então ficava muito na mão da própria concessionária. Então isso se popularizou como sendo um carro de difícil manutenção e de difícil achar peças, né? Hoje melhorou muito, a Citroën e a Peugeot estão aí tentando mudar isso no meio automotivo, né? Mas demora pra mudar. Mas nessa época era uma época que ainda tava ruim isso. Bom, a grande dúvida é, tu teria um carro desse? Não. Desculpa, Michel. Por que, Gustavo? Não, cara, eu ainda acho que carros mais... Nessa faixa de preço eu ficaria mais com carros mais comuns, assim, sei lá, um Corsa, um Palio, um Sandero, alguma coisa assim. Eu acho que é mais fácil de encontrar peças e até com valores um pouco mais baixos. Mesmo a Citroën e a Peugeot querendo mudar isso, eles sofrem com esse problema ainda. Eu até queria, né, debater um pouquinho com isso aí que o Gustavo falou, no seguinte, pegando um carro mais simples, digamos assim, eu acho que o diferencial dessas marcas Citroën, Renault, Peugeot são justamente os itens de série que esses carros mais populares não têm. Então isso aí eu acho que te agrega um pouquinho um certo luxo a mais, que eu acho que é isso que torna o carro um pouco mais atrativo, né? Então eu até queria te perguntar por que a tua escolha de um carro mais simples. Não, se eu pegar, por exemplo, um Palio que vem com ar, direção, vidro e trava, a mesma coisa que esse aqui, Tá? eu acho que consegue achar tem mais opções no mercado e eu acho que consegue fazer manutenção mais fácil. Por isso.
o custo de manutenção é muito mais baixo. São carros que duram mais também. Então esse é o objetivo de ter um carro inferior. E normalmente tem mais opções desses carros no mercado, então talvez seja mais fácil de encontrar um carro em bom estado. Tu encontrou um carro em bom estado, show! Só que o que não é tão simples de encontrar, porque esses carros, como a manutenção é mais cara, as pessoas não fazem essa manutenção e termina que o carro vira uma porcaria, entendeu? Fazem só gambiarra. Exatamente. Cara, minha prima comprou um Clio, pagou 15 mil reais, tinha um negócio do preso ali embaixo que custava 25 reais, estava enjambrado. Um negócio de 25 reais, então, sabe? Suporte da surdina. Suporte da surdina. Eu acho assim, ó, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Michel quando ele comprou, tá? A gente tava conversando ali e eu disse, eu não gosto desse carro, eu não recomendo esse carro, mas não recomendo por quê? Porque é difícil de achar um em bom estado. E se é um carro que tu roda bastante, também não é um carro bom, porque é um carro que no final das contas já está bem desgastado e tu acaba gastando mais com manutenção do que os outros. Aí o Michel me disse o seguinte, não, é só um pouquinho, Felipe, eu não vou rodar muito, eu rodo pouco, eu vou andar mais no final de semana, o carro fica a maior parte do tempo na garagem. Aí é exatamente o que ele falou. É um dos poucos carros que tu compra nessa faixa de preço, com roda de liga leve, com ar-condicionado, com conforto maior do que tu encontra nesses carros populares que o Gustavo falou. Um Palio, tu não vai encontrar nem metade do que esse aqui tem. Nem metade do que tem. Mas é um carro para quem se preocupa com o custo-benefício. Aquela coisa assim, ó. Eu vou comprar o carro, eu não quero ter muitos gastos depois. Não com luxo. Esse aqui já é mais um carro para quem tá buscando conforto. Mas eu volto a dizer, o mais difícil é encontrar o carro, né? Foi a mesma coisa que um outro que a gente fez a avaliação agora há pouco tempo. Foi o Fusion 2007. Também. Cara, o carro muito bacana. O cara tem um carro que ele cuida do carro. Só que cai às vezes em mãos erradas. Só que cai nas mãos das pessoas que não cuidam. Aí que tá o problema. É dificílimo tu achar um que nem o dele, que tem 190 mil quilômetros e tá perfeito. E muito tá acontecendo com o Jetta também, né? Sim, esses carros todos esses carros mais premium tá acontecendo isso. Bom, se tiver mais alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu queria agradecer principalmente ao Michel por ter nos dado essa oportunidade aqui de gravar o carro dele e falar tudo o que realmente precisava ser dito sobre ele, né? Porque é importante quando tu vai comprar, tu saber o que tá levando para casa. Eu avisei ele, olha, é assim. Ele disse, não, beleza, mas eu tô ciente, então meus parabéns pela compra que tu fez. Acho que tu encontrou um carro em muito bom estado pro que tem no mercado, aí pelo que a gente tem olhado, tu encontrou um carro bom. Isso aí. E se vocês têm mais alguma dúvida sobre o carro, ou se vocês já tiveram algum desses, o Peugeot 206 também, algum outro concorrente, comentem aqui embaixo também, digam suas experiências. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Esqueci que estava aí. Você matou? Coitado. Quase. Pera aí. Ah, mas tá bom. Tá, vamos de novo. Tá no barulho aí, tá? Meus amigos, e nós torrando o sol. Oi, eu assisto o canal de vocês. Ah, é? Que legal, valeu. Legal, obrigado. Para nós brasileiros, chegou lá por maio, junho de 2003 e... Ele não vai parar. Não necessariamente qualidade, mas não dá para deixar de... Não, ficou ruim isso. Não era isso que eu queria dizer. Tinha a versão RTX ou XT? XTR. RTX, onde é que eu tirei XTR? Depois ele passou a receber uma roda de... roda de aço, com calota. No primeiro ano de fabricação... Ai, meu Deus do céu, cara. Porra, sério isso, cara? Até avião vai atrapalhar a gravação hoje. Oi? Até avião. Avião do quê? Sei lá do que é o avião, mas cara, passou um avião com alto-falante aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, tinha um alto-falante no avião, cara. O cara não tem o que fazer, não. Vamos lá, então. De segunda não vai. Vai. Sem pressa, vai. Vai, quer dizer isso, tem que ser calmo. Sabe o médico que foi preso, aquele lá no Egito? Aqui é a clínica dele. Ah, é? É. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube.
Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.